Ele tem a resposta certa para as nossas orações, para o nosso clamor. É assim que o nosso Deus trabalha, meus irmãos, aleluia. Porém, meus irmãos, não saber esperar em Deus é um problema. Ser impaciente, não saber esperar, não saber aguardar, aleluia, no cumprimento da palavra do nosso Deus nas nossas vidas é um problema. Não saber esperar em Deus, ou por o hábito, de ser impaciente, ou tentar adiantar o processo, tentar ajudar Deus de alguma forma, isso traz consequências ruins. E aí nós temos alguns exemplos na palavra do Senhor de pessoas que receberam a promessa de Deus, ou que tinham a promessa de Deus, mas que não souberam esperar o tempo de Deus para que se cumprisse, e resolveram, dentro das suas possibilidades, tentar ajudar Deus, tentar dar um empurrãozinho. E isso não foi bom. Glória a Deus. O primeiro exemplo que nós temos vários, nós vamos pegar só aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo nós temos de Sara. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Que ele teria um filho na sua velhice. Porém, Abraão já era velho, Quem participou da escola dominical nesses últimos dias, na lição anterior, do trimestre anterior, aprendeu com bastante ênfase a respeito desses assuntos. Então, Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Abraão já era velho, Sara também já era avançada de idade. E aí Sara resolveu dar um empurrãozinho, uma ajuda, por ela já ser de idade avançada, achando que não poderia gerar. E aí colocou à disposição a sua serva Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. E nós vemos no decorrer da história que isso não foi legal. Glória a Deus. Ainda hoje há consequências dessa escolha. Duas nações foram ali divididas. Glória a Deus. Houve um momento em que a serva que foi dada a Abraão passou a ter ciúme, ou ela ter ciúme uma da outra, ao ponto de Abraão ter que mandar a serva e o filho para o deserto. Então, fruto de escolhas, ou de não saber esperar o cumprimento da promessa de Deus. Posteriormente, Rebeca também cometeu um ato de não saber esperar no Senhor. Deus deu a ela 2 filhos, a Isaac, e deu 2 filhos. 2 nações estavam no seu ventre. Porém Deus falou que a maior serviria a menor. Já havia uma promessa da parte de Deus. Porém Rebeca, não satisfeita, tramou algo que gerou uma consequência muito ruim para a família dela, levando o irmão mais velho, Esaú, a ficar com até ódio de Jacó, por conta da bênção da primogenitura. Quando Isaac chama Esaú e diz: ó Esaú, vá caçar e prepare um guisado gostoso para mim, traga que eu vou te abençoar. Rebeca estava ali de trás das paredes, ouvindo, e quando ela ouviu aquilo, quando seu filho mais velho saiu para caçar, ela chamou Jacó e tramou ali, fez uma trama para que Jacó levasse um guisado feito por ela para seu pai ser abençoado no lugar de seu irmão. O resultado disso foi que Esaú desejou matar a Jacó. Jacó teve que fugir, e Rebeca não viu mais seu filho, morreu sem ver seu filho novamente, por conta de uma precipitação, de não esperar a promessa de Deus se cumprir. Aleluia. Outro exemplo, meus irmãos, e isso custou o trono de um rei, foi Saul também, se precipitou. Glória a Deus. Eu estou falando aqui, não estou falando das referências, mas o caso de Sara está em Gênesis capítulo 16, versículo de número 1 ao 16.
O exemplo de Rebeca está em Gênesis 27, do capítulo de número 1 ao 46, narra toda essa história. E Saul está em 1 Samuel, o capítulo de número 13, do versículo de número 8 ao versículo de número 23. O momento de não saber esperar no Senhor lhe custou o trono, e Deus deu o trono a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós agimos de forma precipitada, ou quando nós agimos pelos nossos impulsos, não esperando verdadeiramente no Senhor, isso pode nos trazer consequências para as nossas vidas. Irmão, por favor, desliga só esse bichinho aqui. Que dá, né, nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a saber que Ele é fiel para cumprir os seus desígnios nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, é saber esperar em Deus. Agora vem a melhor parte, porque quando nós esperamos no Senhor, nós alcançamos o seu favor e as suas bênçãos, quando nós esperamos nele verdadeiramente. E a palavra do Senhor também vai nos trazer exemplos de como esperar no Senhor é maravilhoso. E aí nós temos o Salmo de número 37, versículo 5, que é bem conhecido. Quem é que conhece o Salmo de número 37, versículo 5? Além da irmã Aíla. Diz o que, irmãos? Entrega e Ele considerar o desejo do teu coração. Glória a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Quando confiamos, é sinal que estamos esperando com confiança no Senhor. Aleluia. O versículo de número 4 vai dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Glória a Deus. Se nós formos mais a fundo, é realmente esperar no Senhor, ter esperança, ter certeza de que Deus está trabalhando em seu favor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesse processo da espera, o Senhor, Ele provê, né? Então, provê. Glória a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Ele providenciará o que está faltando, Ele te dará o que está faltando, Ele te abençoará. Louvado seja Deus. 2. O Senhor exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o Salmo de número 37, versículo de número 34. Louvado seja Deus. Salmo 37, versículo de número 34. Diz como, irmãos? Glória a Deus. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós esperamos no Senhor, o Senhor nos exalta. Também os que esperam no Senhor não serão abalados. Salmo de número 125, versículo de número 1, bem conhecido de todos nós. Como é que diz? Glória a Deus. Olha aí, irmãos, a comparação. Os que esperam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Quando confiamos, nada nos abala. Quando confiamos no Senhor, nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa caminhada, nada pode nos tirar da presença de Deus, porque estamos firmes como um monte. Temos estrutura, temos firmeza, temos base sólida. Glória a Deus. Quando esperamos no Senhor,
Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Então, meus irmãos, esperar em Deus é coisa maravilhosa, esperar no Senhor é algo precioso, aleluia. Então não sejamos impacientes, mas tenhamos a paciência, tenhamos, aleluia, a confiança, tenhamos o nosso Deus, aleluia, a certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor, de que Ele está agindo em nosso favor, de que o silêncio dEle é apenas para nos aprovar durante o processo da nossa aprovação. Glória a Deus. A Bíblia fala de homens de Deus que esperaram fielmente. Glória a Deus. O Salmo de número 40, o que é que Davi fala? Pronto. Se Davi tivesse sido impaciente, tivesse se precipitado, o Salmo teria outra dinâmica, seria: esperei impacientemente no Senhor e Ele não me ouviu. Mas ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Esse se inclinar não é de se curvar, é de, né? Glória a Deus. O servo clama, você ora, você busca, você clama ao Senhor e Ele ouve e atende o clamor, responde o seu clamor. Glória a Deus. Então foi isso que Davi de dizer: o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Então Davi esperou com paciência no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo de número 7, versículo de número 7. Nós temos também outro exemplo. Quem encontrar primeiro pode ler. Miqueias capítulo de número 7, versículo de número 7. Glória a Deus. O que é que diz? Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Isso é ter fé, irmãos. Aleluia. Isso é ter confiança. Isso é ter certeza de que Deus está trabalhando a seu favor. Então Miqueias ele usa essa expressão: eu, porém, esperarei no Senhor. Glória a Deus. Ele poderia estar dizendo para os demais: não sei vocês, mas eu esperarei. Aleluia. Eu esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então ele tinha certeza de que Deus estaria ouvindo a sua oração, estaria ouvindo sua petição, seu clamor, e responderia a sua oração. Glória a Deus. Nós temos o Salmo de número 42, irmãos. É um salmo maravilhoso, é um salmo muito belo, o salmo dos filhos de Corá. Glória a Deus. Esses filhos de Corá eram um grupo de cantores, eles eram músicos da casa de Deus. E diferente do pai deles, que foi rebelde contra Moisés, contra Arão, contra Miriam, e Corá foi rebelde. Porém esses meninos seguiram o caminho do Senhor, seguiram o caminho direito e se tornaram músicos da casa do Senhor. Eles eram porteiros, ao mesmo tempo músicos da casa de Deus. E aí no Salmo de número 42, vou ler aqui alguns versículos com os irmãos. Salmo de número 42. O servo do Senhor é a epígrafe do texto. Nós poderíamos ler todo o Salmo, todo o Salmo, mas ele vai se tornar muito longa a leitura. Glória a Deus. Deixa eu chegar aqui no Salmo de número 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. É a epígrafe do texto. Na verdade são só 11 versículos, não é isso? Vamos ler, irmãos. Assim, vocês encontraram?
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diante, meu Deus, diante, irmãos, de uma alma abatida, angustiada, o salmista, ele canta: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus. Os salmos, irmãos, são louvores, são canções. Aleluia. E nós vemos aqui o compositor ou os compositores deste salmo falando de uma alma angustiada, de uma alma abatida, mas que dentro dele ele bradava e dizia: por que está abatido a minha alma? Muitas vezes nós nos encontramos desta forma, abatidos, perturbados, mas aí o Espírito Santo que brada em nossas vidas nos leva a confiar no Senhor e a esperar nele. Aleluia. Sabendo que, como o próprio salmista disse, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. Então, por que te perturbas? Por que estás abatido? Espera no Senhor, espera em Deus, pois ainda você vai cantar um hino de louvor ao Senhor, pois ainda você vai cantar um hino de vitória, pois ainda você vai glorificar a Deus, pois ainda você vai engrandecer ao nome do Senhor, pois ainda você vai bradar e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Aleluia. Aprendamos, meus irmãos, a esperar no Senhor e a confiar nele. Aleluia. Esperar em Deus é um processo, mas é um processo que tem uma recompensa gloriosa. Aleluia, uma recompensa maravilhosa, que é o agir de Deus aperfeiçoando as nossas vidas, trabalhando o nosso ser, nos ajudando a melhorar como servos, nos ajudando a melhorar como crentes, nos ajudando a esperar, aleluia, porque no final, meus irmãos, tem algo maravilhoso para nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A nossa carreira espiritual, ela precisa ter começo, meio e fim, e que o final seja melhor do que o começo. Aleluia, porque muitas vezes o começo vai bem, o meio vai bem, mas o final não vai bem. Mas nós precisamos caminhar na presença do Senhor, para no final da nossa carreira dizer o que disse o apóstolo Paulo: combati o bom. Glória a Deus. E para isso nós temos que aprender a confiar e esperar no nosso Deus, que tem velado por nossas vidas, tem cuidado das nossas vidas, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos guardado das investidas do inimigo e tem nos mantido firmes em sua presença. Continuemos, meus irmãos, esperando no Senhor. Continuemos firmes na presença do Senhor, esperando no agir de Deus nas nossas vidas, para que venhamos ser vitoriosos na nossa caminhada. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Glória a Deus. E que o Senhor possa abençoar, que os irmãos possam guardar esta palavra, que possamos guardar esta palavra em nossos corações, que possamos aplicar em nossos corações, para que venhamos, aleluia, caminhar na presença do Senhor, confiando no seu maravilhoso agir nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã vai ter aqui na igreja o estudo para os jovens, às 18 horas, né? Então os jovens aí já estão avisados, mas avisando também. Então os jovens vão estar aqui, né? A irmã Presente vai trazer o estudo para os jovens amanhã. Glória a Deus. Então creio que vai ser algo maravilhoso da parte de Deus para os nossos jovens. Louvado seja Deus. Tem a consagração 7h30 e à tarde louvor também na casa da irmã Toinha. Vai ser à tarde louvor. E eu já retorno aqui à direção do trabalho para o presbítero José Edivaldo Curino. Glória a Deus. Continuemos, irmãos, orando pelo nosso pastor. Ele está lá, né? Graças a Deus. Creio que está desfrutando, né, das bênçãos de Deus, desfrutando, né, do aprendizado, né, da palavra do Senhor, dos momentos ali que Deus tem preparado
para o seu servo, né? Ele passa o ano todinho nos ensinando, né, irmãos? Passa o ano todinho aqui cuidando de nós, né? Trazendo a mensagem, nos instruindo. Aí chega um momento que ele precisa, né, aprender também, precisa recarregar, precisa se abastecer para poder repassar para nós. Então nós oremos por ele, pela nossa pastora, para que eles aproveitem bem, para que o Senhor venha falar com eles, venha renová-los, aleluia, e domingo eles possam estar conosco aqui novamente. Sou grato a Deus pela oportunidade, já retorno o trabalho para o presbítero. Glória a Deus, graças a Deus, queridos irmãos, chegamos ao final desse trabalho que Deus nos concedeu até aqui. Foi um trabalho abençoado por Deus. A gente viu as maravilhas, sentiu o poder de Deus nesta noite em nossos corações, né? Aleluia. E tudo nós somos gratos a Deus, porque sem nosso Deus nada poderíamos fazer. Mas com Ele em nossa frente, nós seremos vencedor, porque Cristo venceu e disse que nós venceríamos também. Esta é a nossa esperança, é de estar junto a Cristo Jesus, aleluia, e esperando por Ele, para quando Ele vier buscar a Santa Igreja do Senhor, nós todos estamos prontos para subir, cantando o hino da vitória. Graças a Deus por isso. Foi chegamos ao final, e somos gratos a Deus, somos gratos aos irmãos que se encontramos aqui todos, né? Glória a Deus, que as bênçãos de Deus sejam derramadas em cada um. Pois vou trazer o irmão José Ferreira para fazer a oração de encerramento. Glória a Deus. Aleluia. E o irmão Elias dá as bênçãos pastoral. Glória a Deus. Eu também cumprimento a amada igreja da paz do Senhor e vou das orações dos santos em meu favor. Oramos. Nosso eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, amado, justo e querido, muito obrigado a Deus porque estivemos aqui nesta noite reunidos, ó Deus querido, para aprender, Senhor, mais a Tua palavra, para que nós possamos assim, meu Deus, se abastecer e termos o conhecimento, aleluia, para a nossa jornada e a nossa caminhada. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz e ainda continua falando para conosco. Pai amado, abençoa de uma maneira poderosa cada um dos Teus filhos, aqueles que chegaram aqui, aqueles que não puderam vir. Ó Senhor amado, Tu sabe e conhece o coração de cada um. Pai querido, nesta noite, Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para nossas casas e deixe, Senhor Jesus, uma noite de um sono reparador, ao qual nós poderemos acordar amanhã abençoado por Ti. Pai, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será por nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus.
obrigado por finalizar, eu que lembro que menina, foi segurando o pé do pão.